Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado na sua jornada rumo à residência médica, mesmo que você tenha pouquíssimo tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou professor de ginecologia e obstetrícia aqui da MedCell. E hoje eu tenho um grande prazer aí de estar com a casa cheia, com 3 pessoas super ilustres aqui da saúde coletiva, para a gente bater um bate-papo super descontraído, super informal, assim, né, sobre um tema que não adianta a gente negar, né, gente? Desculpa, eu sei que vocês 3 trabalham, né, mas, assim, é a questão do porquê que a saúde coletiva, ela é o patinho feio da medicina. Então, aqui do meu lado, a doutora Thaís Albuquerque, seja Olá. Muito bem-vinda. Prazer, muito obrigada. Doutora Giane Lima, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jader, obrigada pelo convite. E doutor Lucas Primo, também seja muito bem-vindo. Valeu, Jader, muito obrigado. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que é a saúde coletiva das provas, né? E vamos desmistificar um pouquinho, né, do porquê que carrega essa... Eu diria que essa pecha, né, de patinho feio da medicina. Então, a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para vocês é por que os mediciners, eles acabam, às vezes, torcendo o nariz, né, fazendo aquela carinha, assim, quando a gente fala em saúde coletiva, em questões de prova de saúde coletiva, por que existe esse ranço, digamos assim? Bom, a gente já tá aqui para provar que tem pessoas que gostam de saúde coletiva, né? Não, é um patinho feio, mas tem muita gente que gosta. E eu acho que quem gosta bastante, trabalha, veste a camisa por isso, assim. Eu me apaixonei por saúde coletiva durante a faculdade mesmo, quando eu conheci um pouco mais sobre saúde coletiva. E apesar de ser um assunto que a maioria dos alunos não gostam, a gente não pode negligenciar o fato de que é um dos assuntos que mais caem nas provas. Então, é um dos assuntos mais presentes e inevitavelmente, em qualquer momento da sua vida, durante a faculdade de medicina ou durante a residência, a gente vai passar pelo SUS, a gente vai trabalhar na saúde pública, então a gente precisa aprender, estudar e dominar sobre saúde coletiva, né? É verdade. Eu acho que acaba sendo, assim, aquele do patinho feio, porque quando a gente entra para fazer medicina, na maioria das vezes já pensa na especialidade. Então, eu acho legal cuidar de criança, cuidar de idosos, saúde mental, cirurgia, e parece que a saúde coletiva não tem uma aplicabilidade. E aí a gente estuda, tá louco pra querer olhar o exame, falar pra família, eu já sei olhar como é que é isso daqui, né? E aí a saúde coletiva acho que não traz esse plus. E acho que uma outra coisa para as provas que faz ser um assunto tão indigesto é porque é muito vasto. Então a gente sempre fala que é muito pulverizado. Quando a gente fala em saúde coletiva, ela se divide em 3 áreas principais, né? Epidemiologia, políticas sociais e gestão e a parte de ciências sociais e humanas na saúde. Cada banca costuma ter uma pegada um pouco mais forte em uma ou quando muito equilibrada puxa 2, assim, desses assuntos. Mas, às vezes, eles colocam uma coisa muito específica. Então, determinada faculdade tem muito forte tal coisa de políticas e eles vão descer a mão ali. Tem concurso que gosta muito de histórico, né? Cai umas questões assim que, meu Deus. Então, eles acabam puxando muito a sardinha para um lado. E aí, como é muito pulverizado, é difícil a gente conseguir estudar tanto, né? Pensando assim em graduação e tudo mais. E sentir a utilidade. Aí é como a Thaís falou, depois na vida, a gente percebe o quanto faz sentido. Porque o SUS, mesmo que você trabalhe no particular ou trabalhe na saúde suplementar, ele vai ter alguma relação. A nossa formação, em algum momento, passa pelo SUS. Aí conhecer realmente faz sentido. Faz sentido, mas a gente ainda tem medo, né? Um outro ponto também, assim, já que eu sempre bato muito na tecla, né? É que, em geral, infelizmente, na nossa graduação, né? Muitos currículos de cursos mais tradicionais, assim, da medicina, nem valorizam muito a parte de metodologia científica. Tem uma cadeira lá meio solta daquele cara que não tinha o que dar aula, e daí colocam ele para dar aula de epidêmio, né? E aí fica isso, e uma bibliografia difícil, para não falar outra palavra, né? Porque às vezes é aqueles livros assim, puxa, só assim de definições de o que é epidemiologia. Tem 50 definições, né? 50 mil definições do que é epidemiologia. Cada um dando ênfase para uma coisa diferente. E assim, que na verdade é um método.
né? É um método de avaliação de saúde. E isso eu tô falando só da parte de Epidêmio. não tô falando do resto da parte de saúde coletiva. Pega a legislação em saúde, puxa, daí eu vou ter que lidar com texto legislativo, que eu nunca vi na vida. Que é uma leitura difícil pra gente da medicina. A maioria não tem essa aptidão, né? O gosto mesmo. Eu vejo a saúde coletiva como uma área muito interdisciplinar, assim, porque não é, como você falou, não é medicina, mas assim, é como se não fosse medicina, porque você não sutura, não estuda as doenças, não estuda a fisiopatologia. E eu acho que quando o mediciner tá na faculdade de medicina, ele quer isso, né? Exato. Ele quer estudar as doenças, estudar a fisiopatologia, os órgãos, enfim. E a saúde coletiva, ela é muito interdisciplinar, então ela vai ser uma mistura ali, eu vejo, né? Como uma ciência social com biomedicina, então o estudante tem que passar por todas essas nuances da saúde coletiva, tem que elaborar um pensamento crítico também quando a gente vai pensar na questão da legislação, das políticas públicas em saúde, então é um pouquinho de gesto. Eu vou dizer pra vocês, assim, uma coisa que eu que não sou da área, né, o que eu penso, assim, e algumas conclusões, assim, que eu já cheguei. Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão cultural muito forte da especialidade, aquela coisa, né, de, não, você precisa ser um especialista, né, no rim esquerdo, né, então, que a gente vê que nos países desenvolvidos do mundo, né, a maioria dos médicos trabalha com medicina de família e comunidade, né, e a maioria das coisas são resolvidas em atenção primária à saúde. Então, o especialista, na verdade, a população em geral não tem nem acesso, né, ao especialista, e no Brasil a gente tem essa coisa muito cultural, assim, né, a pessoa tem uma cefaleia e ela quer consultar já no neurologista, né? Então, eu acho que a atenção primária à saúde, na verdade, a saúde coletiva, ela vai cada vez mais ganhando corpo à medida que a gente vai desenvolvendo também como país, né? E vai começando... A gente é um país muito jovem, né? Se a gente for olhar em comparação com os outros, à medida que a gente vai começando a ter mais estrada, mais tempo de construção de sociedade, a gente também vai evoluir nesse ponto, né? Exato. E daí, só pra não ficar só no patinho feio, né? eu acho que... Deixar o patinho bonitinho. Deixar o patinho né, gente? É o cisne. Vamos contar a história até o final. A moral da história era essa, né? É isso aí, né? Eu acho que daí vem da nossa parte, né? Como quem tá dando a aula e tentando passar isso pro aluno, de tentar virar um pouquinho essa chave, né? De que, assim, apesar de ter essas adversidades, digamos, da saúde coletiva, não é o conteúdo em si que ele é chato, indigesto, às vezes difícil até, né? Mas ele pode ser aplicável. Ele pode ser aplicável na vida diária, pode ser aplicado na prática médica de qualquer médico, não precisa ser de atenção primária à saúde, pode ser um especialista, não tem problema, né? Mas o aluno que está estudando tem que enxergar isso, né? Então vem a nossa parte, a nossa responsabilidade aqui como docentes, né? De fazer com que o aluno consiga enxergar isso. Olha, onde é que eu vou usar isso daqui na minha vida? E tem aplicabilidade. Isso existe, né? E a gente está aqui para tentar fazer isso acontecer, né? Então, dá para tornar a saúde coletiva aplicável no nosso dia a dia. Isso é uma mensagem importante de dar. E sabe que isso foi justamente o que aconteceu comigo, isso virou a chave. Então, na faculdade, eu não gostava de saúde coletiva, né? A formação era muito hospitalocêntrica, então o hospital muito valorizava a especialidade focal. Mas quando eu fui fazer o internato, na minha época, tinha a opção de fazer um eletivo, aí eu fiz num lugar que era forte de medicina de família, me encantei com o método clínico centrado na pessoa e falei, eu preciso ver gente, eu amo gente, não é doença. E aí, na residência, a gente tinha algumas aulas. E aí, eu tinha uma preceptora sensacional. E eu falei, meu Deus, é isso. Quando eu tô olhando a doença, ou quando eu tô olhando só aquele tratamento, às vezes eu falava, cara, eu quero ajudar uma pessoa. Quando a gente olha pra saúde coletiva, você pode pensar na população. E aí, quando eu entendi que a saúde era aquele conceito ampliado, realmente é isso que a política precisa garantir. Então, não adianta eu dar o acesso para o medicamento se, de repente, eu não tenho as outras coisas que estão ali atrás. E aí fez sentido. E aí fez sentido para mim poder entender quais eram as políticas, como que isso se aplica no dia a dia para poder cuidar melhor da pessoa e da comunidade. E aí eu me apaixonei. É isso aí. Eu achei, isso aqui faz sentido. Eu saía das aulas assim, das aulas no final da noite da residência, sabe? Eu lembro exatamente o dia que eu tava lendo no Tratado de Saúde Coletiva, quando eu li que
saúde não é a ausência da doença, né? Que saúde é um processo biopsicossocial, e aí você tem que pensar nos determinantes. Isso pra mim foi... Eu lembro de eu lendo e do meu olho brilhando, e eu falava... É isso pra mim faz sentido. Isso pra mim faz sentido. Eu não posso deixar de enxergar o indivíduo sem pensar na condição social que ele vive, né? Como que eu vou orientar para os pacientes cuidado em saúde, cuidado com saúde mental. Eu tenho que entender a comunidade que ele está inserido. Tudo isso pra mim faz muito sentido, e eu espero que isso também desperte muito o olhar dos nossos alunos também para conseguir enxergar a saúde coletiva dessa forma. E acho que isso que vocês comentaram também da pessoa que te apresenta, né, Faz o muita tema diferença. faz muita diferença, Muita. né? Então, eu acho que se é uma pessoa que tá mostrando, né, que tá feliz, que tá empolgada em fazer aquilo, a gente enxerga, né, Faz gente? total diferença. A gente passou por Muito. vários professores, aí a gente consegue identificar qual é que é aquela pessoa que realmente É inspirador, né? É É inspirador, inspirador exato. quando a gente vê pessoas apaixonadas. Exatamente. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês é em relação à legislação, né? Quando a gente fala em legislação do SUS, qual que é a importância, né, do conhecer a legislação do SUS para as provas de residência? Se a gente for bem no DNA das questões, né, das provas, qual que é a importância da gente falar de legislação? Bem, se você quiser passar na prova de residência, você tem que saber a legislação do SUS. Boa! Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente observa, assim, né? Tem a estatística do que mais isso aí. cai, pode deixar aqui disparado, é SUS e APS, atualmente. Daí entram alguns tópicos depois da epidemia, isso aí. né? Mas SUS, dentre tudo de SUS, o que mais cai é legislação. Por quê? Porque a Lei 8080 de 1990, né, que é uma das leis orgânicas da saúde, ela que regulamenta o SUS e ela mostra tudo que o SUS é. Então, quais são todas as vertentes que o SUS vai ter, como que ele permite que a iniciativa privada, né, complemente as ações no SUS. E depois 8142, que traz ali as questões da transferência fundo a fundo, traz a participação popular. Elas definem praticamente o que é para ser o SUS. O que veio de legislação depois trabalha em como deve ser feito isso que está lá. Mas assim, despenca na prova. Não tem Muito. como não saber, né? Uma coisa que às vezes acontece, né, e que às vezes é um pouquinho complicado, é que o tema legislação do SUS é muito amplo, né? Então, claro, né, o que mais cai vai ser o clássico. Constituição Federal, Lei 8.080, Lei 8.142, que nem a Jane falou. Mas, né, esse é um dos ranços, é uma da parte do patinho feio da saúde coletiva. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos, olha, isso vai acontecer na tua prova, tá? Não se desespera, isso vai acontecer. Volta e meia cai uma portaria, Sim. uma diretriz, que só... Uma PNAB, né? Não, o PNAB cai muito também, né? Mas uma portaria, uma diretriz que ninguém nunca ouviu falar, né? Sim. Aquela portaria que, sei lá, o professor daquela universidade que foi quem bancou aquela portaria com a Câmara de Deputados, sei lá, qualquer coisa assim, e que nunca ouviu falar. Bom, nesses casos, né, eu costumo falar que a gente vai ter que, primeiro, dar uma olhada um pouco mais atenta e mais geralzão se ela não é uma questão que, na verdade, está mascarada de princípios do SUS, né? Princípios da Lei 8.080, etc, etc. Mas, às vezes, uma coisa que dá pra gente fazer é o que eu gosto de chamar de um método sujo, né? O método sujo é como a gente responde uma questão sem saber o conteúdo, né? Então, é um pouco das coisas que a gente estava conversando. Tem várias coisas, né? Às vezes, por exemplo, saber como que é o formato da lei, né? Que às vezes tem a primeira parte da lei vai dar um objetivo geral e depois ele vai falar nos mais específicos, e às vezes a questão vai perguntar assim, qual é o objetivo geral dessa portaria? Você vai ter que olhar as alternativas e ver qual delas que é a mais ampla, porque o objetivo geral ele vai ser o mais amplo, né? Ou então, palavras que às vezes não são legais, centralização não é uma palavra legal, não vai ajudar, né? O foco é em atenção secundária e terciária. Não deve ser por aí, porque não é assim que as leis funcionam, né? Então, às vezes, algumas diquinhas, assim, de como que funciona o geral, a gente consegue chutar
né, fazer um chute direcionado, né, mesmo sem ter lido a portaria e não conhecer, acertar a questão mesmo sem ter lido, porque às vezes tem um jeitão de que as portarias funcionam e que pode ajudar bastante na hora da prova. Sim, mas realmente acontece isso. Às vezes é o professor também que não sabe mais de onde tirar a questão, ele acha uma lei XPTO e vai assim nos pormenores. Você vai ver depois a questão, ela tá comentando na ordem as coisas que estavam, e aí faz com que fique muito difícil. Já vi questão assim de programa que durou 1 ano e no outro ano caiu. Sabe, que nem tem hoje de novo a Rede Cegonha, mas eles tinham colocado a Rami, caiu uma questão sobre isso, e realmente tem questões que são muito difíceis, né? Então, acho que também para diminuir um pouquinho a ansiedade saúde coletiva é um lugar que, se você for muito bem, lógico, você vai estar à frente, mas tem questões que são difíceis mesmo para todo mundo. Então, vai pelo método sujo, olha o que você já sabe, se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente com o que é para ser o SUS, por exemplo, em termos de legislação, e aí você pensa com cautela, sabe? Porque realmente é difícil. E se daqui a pouco errar uma questão dessas portarias aí absurdas que nunca ninguém ouviu falar, faz parte, né? Não vai ser essa questão que vai te tirar da vaga da residência. Fica bem claro isso. Porque a maioria das pessoas vão errar também, né? Até quem estuda saúde coletiva, quem não estuda muito menos. Exatamente. Mas eu acho que quando a gente pensa em legislação, assusta, né? Quando a gente fala legislação, poxa, eu faço medicina, vou ter que estudar legislação, não faço direito, né? Mas se a gente parar pra pensar que o SUS é um sistema universal, que é modelo também para muitos países, é importante se apropriar. É importante você entender a Lei 8.080, entender a construção do SUS. Bati no microfone. Entender a construção do SUS, a construção da saúde pública no Brasil. Isso para sua atuação e para você realmente entender o conceito de tudo para fazer sentido na hora da prova também. E, na verdade, tudo funciona por conta da legislação, né? Exatamente. Então, precisa da legislação. Eu sou suspeita para falar, porque quando eu começo a ler, eu acho os princípios do SUS, eu acho, assim, magníficos. Então, quando eu começo a ler, eu quero ler mais. Eu quero entender mais, eu quero saber mais, e eu quero conseguir aplicar mais isso no meu dia a dia, sabe? Então, eu sou bem suspeita para falar. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês em relação aos temas, diretamente dos temas de saúde coletiva. O que a gente pode fazer, né, como professores, como pessoas que difundem conhecimento, né, para tornar os temas mais aprazíveis, né, para a gente realmente trazer o encantamento para o aluno em relação aos temas, de quais são os instrumentos que a gente pode usar, né, e como fazer para que o tema fique mais aprazível. De novo, né, a gente vai voltar para a questão de qual é o sentido disso na prática. Então a gente vai ter que fazer o sentido. Indo um pouco na lógica de que na saúde coletiva a gente tem essas áreas de atenção primária à saúde, SUS, a área de epidemiologia, a parte mais de ciências humanas, né? E a gente vai ter que entender um pouco dentro de cada área como que a gente vai aplicar. Por exemplo, na parte de atenção primária à saúde e de SUS, muitas vezes vão cair conceitos abstratos, né? Integralidade, longitudinalidade, a coordenação do cuidado, competência cultural. Vão vir essas questões assim que são princípios, né? Atributos que às vezes podem soar mais abstratos. Mas a questão é a seguinte, mas se coloca no lugar da pessoa que está lá atendendo, né? Como é que foi no seu estágio? Como que isso funciona na prática, né? Quando eu estou dizendo que eu estou atendendo um paciente de maneira integral, o que que isso significa? Então, tem que colocar isso na prática para fazer sentido, né? A mesma coisa, por exemplo, para a parte de epidemiologia, né? O que adianta eu estudar estudos epidemiológicos, né? Se eu não sou pesquisador, se eu não quero, enfim, trabalhar com epidemiologia pura e aplicada. Não, mas olha só, mas pensa o seguinte, a epidemiologia é um método de descobrir como as coisas na medicina funcionam, né? Então, a pandemia deixou isso super escancarado, né? Então, por exemplo, precisa de vacina. Mas peraí, para fazer as vacinas tem que fazer ensaio clínico, né? Por que eu não posso usar um estudo de coorte para
para validar a eficácia de uma vacina? Por que eu preciso de um ensaio clínico? E aí vem aquela história de, não, mas olha só, é porque o ensaio clínico tem tais e tais características que fazem com que a vacina precise ser validada por esse método, né? Baita exemplo, né? Eu acho que isso trouxe, na verdade, para a população em geral, né? O conceito de medicina baseada em evidência. Nunca se falou tanto de epidemiologia, porque nessa época do Covid todo mundo tava manjando de pesquisa científica. A gente ouvia falar de estudo de fase 1, fase 2 e fase 3 no jornal. Então, puxa vida, uma coisa que antigamente os alunos não viam nem na faculdade, né? Sim. Então, a gente estava vendo no jornal. Então, deixou super escancarado. Métodos diagnósticos, puxa, mais aplicável na prática é impossível, né? Então, tem que trazer para a prática e também, né, o aluno tem que ter muito cuidado de... Eu digo cuidado, né? Mas eu acho que tem que se esforçar para que não vire uma decoreba. Tem que entender o conceito. Se não for no conceito, vai atrás para entender o que é o conceito. Senão, se você decorar, primeiro, vai ficar chato e segundo, ainda corre o risco de esquecer, né? Então, é a sopa para ficar tudo ruim, né? Então, se você entender, primeiro, vai ficar mais legal e vai chegar na hora da prova, você vai fazer com muito mais tranquilidade. E ciências sociais e humanas na saúde ainda entra para um campo ainda mais abstrato. A gente chegou a ver questão agora cobrando antropologia. Antropologia, é verdade. Então, realmente, é a ideia, como a Thaís falou, né? Que a saúde coletiva, ela é multidisciplinar e quem sabe a gente possa falar ainda um dia até de trans e interdisciplinar, né? E aí a gente tem que começar a entender que para cuidar de gente não adianta saber de número, mas vocês entenderam também de cultura, de expressão, né? Porque tudo isso tem a ver com a forma como as pessoas vivem. E se eu tenho a capacidade melhor de juntar a medicina baseada em evidências, então eu tenho esse conhecimento técnico com uma competência cultural, eu vou ter mais um sucesso prático. Então, meu orientador sempre falava muito, né? A gente tem que ter o êxito técnico com a experiência de vida, com a sabedoria prática para ter, então, um sucesso prático no cuidado. E todo mundo quer cuidar bem do paciente, né? Acho que a gente faz medicina para cuidar das pessoas. Então, esse é mais uma aplicabilidade. Outra coisa, além da gente ver as coisas da saúde coletiva no dia a dia, é assim, tá estudando outra disciplina, não tá estudando saúde coletiva, mas tem um gancho, tenta dar uma sintetizada. Por exemplo, tá assistindo aula de sífilis lá contigo. Aí lembra, sífilis é uma doença de notificação. Então tenta sistematizar. Atendi uma gestante com sífilis, o que eu tenho que fazer? Já coloca naquele raciocínio, mesmo que você não deixe na caixa da saúde coletiva, que você vai notificar. E aí você vai trazendo mais vezes, porque pensar, por exemplo, naquela lista é de dar dor de estômago, né? Lógico que você tem que pegar, tem que ler, época de prova é uma outra vida. Mas se você conseguir aproveitando os ganchos do dia a dia para pensar um pouquinho mais o que tem a ver de saúde coletiva ali e implementar, aí cai na prova, você não vai abrir a caixinha da saúde coletiva que talvez tenha um fantasminha. Você vai abrir a caixinha da GO, que tava o Jader lá, você ficou feliz. E aí você vai lembrar que sífilis é de notificação. E aí, ainda dentro dessa área do que a Jane falou, né? Achei excelente exemplo, Jane. Mas, por exemplo, eu preciso notificar a sífilis. Primeira coisa, eu vou ter que perguntar, mas olha só, mas pra quem que eu tenho que notificar, né? Por que eu tenho que notificar? Por que eu tenho que notificar? Quem que vai ler a porcaria desse papel que eu tô preenchendo aqui há não sei quantos minutos, já errei, tive que preencher uma nova folha, né? Então, quem é que vai ler isso aqui? Por que ela vai ler, né? Essa folha? Isso daqui vai ser engavetado e não vai ser feito nada mais com isso? Então, essas perguntas, assim, né? Que a gente pode ir fazendo no dia a dia, vão tornando as coisas muito mais interessantes, porque sim, existe alguém que vai ler essa folha, né? Existe, acreditam, né? Eu já tive contato com pessoas que trabalham nessas áreas, né? De vigilância epidemiológica, municipal, estadual, e as pessoas leem, vão atrás, fazem atendimento, fazem busca ativa, inclusive, desses casos, né? De vigilância. Existe um sistema unificado só para isso. Então, toda essa parte mais macro daquilo que a gente... Parece uma coisa... que pro dia a dia do médico, às vezes, é aquela chatice de ter que preencher a ficha de notificação mais compulsória. Mais uma burocracia, mas isso tem um significado muito mais amplo, né? E aí isso vai tornando um pouquinho mais interessante. E acho que ter curiosidade. Então, aproveita o estágio, pensando em quem tá no internato. Tô passando aqui, o que eu posso tirar disso? Não ficar focando só na especialidade que ele quer ter depois, né? Então, eu brincava na época do internato que, tô passando na cirúrgica, eu vou ser... Tô com cabeça de cirurgião aqui, para poder aproveitar. Então, tá na saúde coletiva, tenta ter uma cabeça de alguém da saúde coletiva, que tem muitos alguéns, na verdade, né, para tentar aproveitar. Isso são algumas dicas, né, para tornar um pouquinho mais palatável, assim.
acho ótimo, assim, e realmente os temas, eles acabam tendo, né, essa interdisciplinaridade com as outras áreas, né? Então, acho super válido isso, né? Tá assistindo aula de GO, já faz o link, né? Olha, isso aqui eu lembro que é notificação compulsória, né? Se a gente for ver, pediatria também é outra área que tem muita, né, interface. Às vezes a gente lê as questões e às vezes a gente pensa, né? Poxa, será que essa questão é saúde coletiva ou será que é pediatria? Na verdade, é a mesma coisa, né? Só que pode estar em uma área no bloco e não ter medo de usar o conhecimento de outra área. Tá lá vindo uma questão de mortalidade infantil e falar, qual componente que impacta mais se eu melhorar as condições? Ai, meu Deus, pensa, do que neném morre em cada fase? Então se eu melhorar as condições, eu vou impactar aqui. E isso ajuda também. Você não precisa reservar uma gaveta separada. Tenta misturar que dá mais certo, sabe? Agora você falou isso, eu me lembrei da minha prova do TEGO, que é a do título de especialista em GO. Tinha uma questão que perguntava assim, ó, vacina do HPV e o Papa Nicolau. Que níveis de prevenção que são respectivamente? Olha só. E aí eu fiquei pensando, GO, né? GO, olha aí, uma saúde prova para coletiva. especialista caiu saúde coletiva. Então, a saúde coletiva, ela tem, na verdade, interface, né, com todas as áreas. Tanto que temos um psiquiatra aqui, né, que está dentro da saúde coletiva. Isso aí. É que se a gente pensar que tudo isso é a base da formação médica também, para você ser o especialista ou o subespecialista, você precisa ter uma base boa em tudo isso também, né? Entender sobre saúde pública, quando a gente pensa na questão da notificação de epidemiologia, quando a gente pensa na questão da notificação de sífilis, por exemplo, a gente tem que pensar que isso também vai ser usado para política de saúde pública. Então, eu acho que se apropriar disso para que faça sentido na hora, para o estudante conseguir estudar, conseguir aplicar na prova e projetar também no futuro que isso vai ser usado um dia, isso vai ser aplicável, isso vai fazer sentido um dia. Muito bom. Excelente, gente. Deixa eu fazer uma pergunta em relação agora diretamente a mandar bem nas questões, né? A galera que está nos assistindo quer pontuar, quer acertar as questões, né, de saúde coletiva. Que dicas bem certeiras vocês dariam, assim, para que a galera mande bem nas questões, né? Pra galera conseguir mandar bem, assim, tipo, olha, isso aqui tem que estar na cabeça, né? Na hora que você tá lendo ali a questão, tá respondendo a questão. Quais são as dicas que vocês vão dar? Primeira coisa, eu acho que tem que ler com muita atenção, né? Precisa ter atenção para fazer as questões. Eu acho que é importante estudar por provas anteriores também, fazer bastante simulado. Lembrar que nas questões de saúde coletiva, os assuntos se repetem, eles vão se repetir ao longo das provas, né? Os assuntos, saúde coletiva corresponde a quase 20% das questões das provas, então precisa se apropriar, ler com atenção, focar nas questões de legislação do SUS, pensar na base da atenção primária, que é extremamente importante também, e estudar com bastante atenção. Ótimo. Existem alguns temas que são nucleares, né? Então, esses temas não vai dar para fugir. Como a Thaís falou, né? Tem a legislação do SUS. Então, dentro da legislação do SUS, olha, não tem como ir para a prova sem saber os princípios do SUS. Assim como não tem como ir para a prova sem saber os atributos da PS. Não tem como ir para a prova sem saber estudos epidemiológicos. Não tem como ir para a prova sem saber níveis de prevenção, né? Então, tem alguns assuntos que são nucleares que sempre caem, né? Então, esses daí tem que garantir, tá? Garantindo isso, você já fez um belo trabalho, né? Então, se você sabe, por exemplo, princípios do SUS, tem questões que não são nem de princípios do SUS, mas você consegue responder aquela questão com base nesse conhecimento. Tá aí o método sujo de novo. Tá aí o método sujo. Né? Então, esses pontos nucleares tem que saber, tá? Muitas das questões, eu vou puxar um pouquinho a brasa pro meu assado aqui da epidemiologia, né? Eles são esgotáveis, né? O que significa que eles são esgotáveis? É que eles não vão fugir daquilo ali, né? Por exemplo, métodos diagnósticos. Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, curva ROC, acabou. É quase uma receitinha de bolo, testes né? em série em paralelo. Não vai fugir disso, vai ser isso que vai cobrar, né? E é uma grande vantagem, porque se a gente tem a dificuldade da atualização das leis, exatamente, esse daí não muda, então você tem que garantir, tem que garantir. Níveis de prevenção primária, secundária, terciária, quaternária, quintenária. Deu, acabou,
Por enquanto. Daqui a pouco vem a sextanária. Mas é isso aí. Então, vários temas, eles são esgotáveis, caem muito, né? E então tem que ir pra prova sabendo. Estudos epidemiológicos também. Às vezes o pessoal inventa umas maluquices nos estudos epidemiológicos, mas o grosso, né, a grande maioria das questões é aquilo ali. Eles são facilmente esgotáveis e muito curto, um conteúdo muito pequeno para uma grande quantidade de questões, né? Então, eu diria que a saúde coletiva ela é um ponto estratégico da prova, né? Da prova como um todo, né? Tem vários conteúdos que eles são curtos e esgotáveis e que, se você souber, você já vai garantir uma boa porcentagem da prova. E olhando a prova anterior, como a Thaís falou, cada banca tem uma tendência a gostar de alguma coisa. Então, a MP é a pior prova de histórico da saúde do Brasil. É verdade. É muito difícil. Então, a pessoa que vai fazer precisa ver o que eles gostam. Tipo, eles gostam de reforma sanitária, então vai precisar dar uma aprofundada naquilo. Então, precisa focar um pouco onde você quer. Normalmente, nós, professores, não temos, assim, uma criatividade infinita. Então, gosto de perguntar atributos, vou continuar perguntando atributos, mas cada vez vou perguntar de um jeito diferente. Unifesp, né? Epidemiologia e bioestatística direto. Nossa, a Unifesp é uma prova muito forte de epidemia e bioestatística. Tem outras que são um pouquinho mais equilibradas, né? Quando a gente vai também, então, pensando em vigilância epidemiológica, tem as doenças que caem mais. Entende? De ter que saber um pouco mais. A gente falou de sífilis, tuberculose. Violência cai bastante. Olhar o que mudou aquele ano também na lista. Então, é uma outra coisa importante. Tipo, o acidente de trabalho agora mudou, 2023. Tem que saber que provavelmente isso vai cair um pouco mais. Então, outro jeito, uma outra dica em termos de saúde coletiva é ficar muito ligado no que acontece no Brasil e no mundo, especialmente no primeiro semestre, porque a gente não vai fazer as questões de prova em outubro para um concurso em novembro. Então, o que está acontecendo? Porque a chance maior é que aquilo apareça de novo na prova. Né? Tá dando muito destaque para a mortalidade materna. Presta atenção que esse é um indicador de saúde que deve cair um pouco mais. Então, vale a pena também ficar um pouquinho mais ligado, né? A gente não comentou tanto, mas também tem lugar que cobra muito a parte de declaração de óbito. Então, é um outro tema de saúde coletiva que é fácil, porque o grosso que vai cair, assim, de medicina legal é declaração de óbito, qual que é a sequência, sabe? Qual que é a causa base e precisa saber disso. E é uma coisa bem objetiva, assim. Bem objetiva. Fácil. Essa dica que a Jane deu, eu acho que ela é valiosíssima, né? Tem que saber, claro, tem que estudar a saúde coletiva como um todo, né? Mas o edital que você vai fazer a prova, ele é muito importante. Eu acho que, eu arrisco dizer que mais importante do que das outras grandes áreas, né? Porque das outras grandes áreas, claro que tem tendências, assim, de pedir um pouco mais, sei lá, de cardio, de, sei lá, mais um pouco de obstetrícia ou meio a meio, mas na saúde coletiva a prova tem uma cara, né? Às vezes é mais legislação, às vezes é mais medicina do trabalho, o Enari gosta muito de medicina do trabalho, sempre cai questão de medicina do trabalho, o Unifesp, que eu já falei de epidemia. Então, saber o edital que você vai fazer a prova e olhar o que cai naquele edital é fundamental para a preparação da saúde coletiva. É uma dica valiosíssima, gente. A USP, por exemplo, eles têm o departamento de saúde coletiva, não chamam mais de medicina preventiva, com todos os ramos muito fortes. Então, os pesquisadores têm cada um a sua linha. Às vezes cai questão que eu falei, gente, quem fez essa questão aqui foi fulano, porque tem a cara. E é uma prova que daí já é um pouco mais diversificada, né? Entre todas essas áreas, de política, de epidemia e de ciências sociais e humanas. Então, tem que conhecer a prova, né? E a gente tem falado muito sobre conhecer, na verdade, a prova, conhecer o jeitinho da prova. E isso também, a gente sabe que existem aquelas provas irmãs, né? Que são aquelas provas que, às vezes, é uma banca muito parecida, né? Então, o jeito dessa prova aqui é muito parecido com o jeito dessa. Isso a gente tem trazido cada vez mais para os nossos alunos. Às vezes, né? Porque às vezes é a mesma banca, né? Ou às vezes é a mesma linha de pesquisa também. Então, esse é um ponto fundamental. E acho que o segundo ponto que a gente sempre fala também, e isso vale muito para a saúde coletiva, é o mandamento do proveiro, né? O mandamento do proveiro é não brigarás com a questão. Exatamente. Não brigarás. Não adianta você querer ter um fight com a questão ali, né? Mas não tá exatamente isso. É que eu queria responder exatamente isso. Briga depois. Briga depois. Mas pensa aí o que a banca quis falar, o que parece que a pessoa que escreveu isso aqui quis dizer.
Depois você briga no recurso, mas na hora... Eu digo que brigar com questão é que nem brigar com um escalante de centro cirúrgico, sabe? Você vai perder, é briga perdida. Então, assim, ó, não briga. Assim, na hora tenta achar o que, mesmo que você não concorde bem, assim, é o que tá mais acabando ficando parecido, né, com aquilo que tá sendo perguntado. Então, se a gente acha que tem que anular, a gente vai brigar depois, mas na hora tem que marcar, mesmo que você não concorde 100%, tem que marcar aquela que tá, digamos que menos pior, né? É isso aí. Perfeito. Gente, super obrigado pela participação de vocês, acho que foi muito bom. Pessoal, continuem acompanhando a gente vai estar sempre produzindo cada vez mais material aí para todos, em todas as áreas. Esses bate-papos, eles são feitos com todo carinho aí, a várias mãos, para vocês, para que realmente a gente construa uma caminhada super legal, super bacana, né? E a gente consegue mitigar, atenuar essas dores, né, do processo todo e ao mesmo tempo também trazer para vocês aí a nossa vivência, a nossa expertise, né, nesse processo de preparação. A gente está junto com vocês em todo esse processo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Jader.